Uma excelente segunda-feira para você que se liga aqui no Sportnet e também no YouTube da Central do Timão. Eu sou o Leonardo Rodrigues, diretamente da Casa do Povo, com meu parceiro Thiagão, para repercutir Grande Léo. o empate de ontem do Coringão aqui mesmo na Neoquímica Arena, né? Cara, empate que eu vou falar pra você, eu não sei dizer se foi com sabor amargo ou doce, por ser aquele final dramático que o corintiano gosta, né? Sim. Aquele golzinho no final. Mas eu acho que foi um pouco mais dramático, um pouco mais amargo do que doce, né, velho? O Corinthians, por ser mais time que o São Paulo, era pra ter representado um pouco mais, né, Léo? É isso. Tudo isso e muito mais depois do quê? Ai, do tudo, mate! Bora, Léo, repercutir tudo que aconteceu ontem no jogo, né? Uma partida... Vamos dizer que o Corinthians... Eu comparei muito com aquele primeiro Corinthians da Ponte Preta, com a estreia do Corinthians no ano de 2026. Sim. Um primeiro tempo volumoso do Corinthians, um ataque muito agressivo do Corinthians, mas perdendo muitos gols. E aí, chegando no final do primeiro tempo, o Corinthians dá aquela típica vacilada, né? Uma dormida, o jogo da mornada. Só que diferente do jogo da Ponte, dessa vez o Corinthians sofre um gol. Sim. E vai pro segundo tempo atrás do placar, tendo que reverter o placar. Mas o que eu enxerguei do time do Corinthians é que a postura do Corinthians, mais uma vez, me incomodou, Léo. Abaixo, um time que poderia ser muito mais do que o São Paulo, porque o São Paulo abdicou do jogo. O São Paulo fez o gol, o Hugo Souza não fez uma defesa ontem, né? Sim. O São Paulo não foi pro ataque, o São Paulo fez uma, né? Logo depois que o São Paulo fez o gol, teve uma lance de bola parada lá. E depois mais nada. São Paulo abdicou do jogo e o Corinthians poderia ser mais decisivo. Mas eu quero saber a sua opinião, Léo. O que você achou? Você também teve essa impressão? Cara, eu gostei, né? Como o próprio Dorival disse na coletiva, ele curtiu o desempenho da equipe do Corinthians porque não faltou entrega, né? Eu até concordo com ele que não faltou entrega para a equipe do Corinthians. Talvez no segundo tempo faltou esse volume de jogo que teve no primeiro tempo, né? Você citou bem e foi um fato. O Corinthians perdeu muitas oportunidades com o Mateuzinho, com o Yuri Alberto, né? O próprio goleiro Rafael fez algumas defesas também, né? Na falta do Bidu, que bola, hein? A bola ia no ângulo. O Rafael fez uma baita defesa, depois um chute do Yuri Alberto também. Então, assim, no segundo tempo, acho que faltou um pouco mais de agressividade para a equipe do Corinthians. Mas como o próprio Dorival disse, o São Paulo ajustou a marcação, né? E isso acabou dificultando o Corinthians na segunda etapa. Lembrando também que teve estreia ontem, hein? Teve estreia do Matheus Pereira, já vou deixar minha opinião aqui. Ele entrou, já errou ali o primeiro passe, o segundo passe. Mas é um cara que tem uma visão à frente, né? Ele joga pra frente, não joga a bola pra trás. Então ele sempre busca o ataque, esses passes que ele dá pra quebrar a linha, né? Pra quebrar a marcação, pegar o adversário despreparado, né? Então ele faz muito bem isso, tanto que ele conseguiu participar do gol ali também, né? Então, no modo geral, eu gostei da atuação do Corinthians. É claro que, empatar em casa com a equipe do São Paulo não é nenhum resultado devastoso, né? É um clássico, né? Mas eu acho que, cara, não dá pra me falar que o empate foi com sabor de derrota, pelas circunstâncias que foi, pelo gol ter sido marcado aos 45 do segundo tempo. E também nem dá pra falar, não, foi ok. Sabe? Então fica meio que em cima do muro. Empate mesmo. No meio termo. Empate com cara de empate. Talvez pro lado do São Paulo tenha esse gosto de empate com cara de derrota, né? Porque o São Paulo venceu o jogo até os 44 do segundo tempo. Então o Corinthians foi gigante, lutou, conseguiu o empate e... Quem sabe a virada poderia ter saído se tivesse uns minutinhos a mais ali nos acréscimos, né? Mas é tudo na base do cinema, não dá pra gente saber. Mas de modo geral, como eu falei, gostei do Corinthians, principalmente na primeira etapa, quando teve muito volume de jogo e também soube construir bem as suas jogadas. Faltou muito pouco mesmo pro empate do Corinthians, né? Eu quero comentar com você também sobre essas oportunidades perdidas pontualmente, mas antes, tem um outro cara que também estava na Neoquímica Arena ontem. Um cara que é do nosso time, mano. Quem que é? Um cara que é pesado. O Vini Lúcio. Ele mesmo, o próprio. Fala, meu querido. Amigos do Jornal da Central, uma excelente segunda-feira para vocês. Estamos aqui para falar deste empate do Corinthians pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Corinthians 1, São Paulo também 1. Primeiro clássico do Corinthians na temporada. E o Paulistão não deixa nem você pensar muito, descansar, né? Começou no último final de semana e já estamos na terceira rodada. Isso porque ainda estamos em janeiro, hein? Como disseram ali, parece que janeiro teve 45, 46, 50 dias e o mês ainda
ainda se estende, continua. O Corinthians pega o Santos na próxima rodada. Falando do jogo em si aqui na Neoquímica Arena, um jogo no qual o Corinthians obteve o controle nos primeiros 22 minutos ali, né? Foi melhor que o São Paulo. Arboleda estava muito nervoso, o zagueiro São Paulino, e o Roberto não soube se aproveitar dessa fragilidade do adversário lá da Vila Sônia. O Corinthians criou mais oportunidades, como eu disse para vocês no início da primeira etapa, tinha o controle do jogo, porém não convertia essas chances criadas e, para falar a verdade, errava muito no último terço de campo, principalmente pelo lado esquerdo ali com o Bidu, que fez boa partida, tá? Não é uma crítica ao Bidu, não, os erros, porque ele errou pelo excesso de jogadas que aconteceram pelo aquele setor durante todo o início da partida. Teve a pausa para hidratação e aí o técnico Crespo do São Paulo deu uma ajeitada na casa, deu uma ajeitada no time. O São Paulo voltou melhor do que no início da partida, equilibrou algumas ações e no seu melhor momento eu digo para vocês que achou o gol. Talvez tenha sido a única chance clara de gols do São Paulo criada em toda a partida, numa falha do André Ramalho que sai para cobrir ali o Mateuzinho. Na hora que ele volta para o seu setor defensivo dentro da área, acaba saindo o gol de São Paulo, que inaugurou o placar aqui dentro da Neoquímica Arena. Corinthians foi para o intervalo, voltou ainda meio bagunçado, meio, digamos assim, naquele famoso bumba meu boi, né? Mas o técnico Dorival Júnior, com algumas mexidas, tomou as rédeas da partida. O Corinthians voltou a ser melhor, voltou a propor o jogo, voltou a pressionar a equipe do São Paulo, que em um determinado momento ficou fechadinho ali com duas linhas de 4, tentando só o contra-ataque, que não aconteceu. O Corinthians foi bastante efetivo na segunda etapa. E foi numa jogada, né, digamos que de tanto insistir, que no final do jogo, aos 45 minutos, Breno Bidon acabou dentro da área como um atacante, aproveitando a oportunidade e fazendo o gol de empate do Corinthians. Um gol que, na minha opinião, traz aquele alívio para a fiel torcida que via o Corinthians perdendo para o São Paulo dentro da sua casa. Seria a segunda derrota para a equipe rival na história, mas não, né? O empate dá aquele respiro para o torcedor corintiano. O tabu continua aqui, apenas uma vitória do São Paulo. E ó, destaque para Pedro Raul, que fez o pivô na jogada, aí a finalizar acabou dando o passe, aliás, para o Breno Bidon. Destaque também para ele, hein? André Luiz, para mim, o melhor jogador na partida, meio-campista, número 49, dono da posição. O garoto vai dando conta ali das oportunidades que tem tido, vai tomando conta, vai dominando esse meio-campo corintiano. Outro destaque positivo, estreou hoje, foi evoluindo com o time durante a partida, Matheus Pereira. Combinado? Vamos que vamos, vai Corinthians. Pois é, Léo, opinião do Vini, né? Nós já demos a nossa opinião. Nós já demos a nossa opinião, mas como eu disse pra você, eu queria pontuar alguns lances, né? Sim. Que eu me lembro, que eu me recordo, o Corinthians, pelo menos no primeiro tempo, teve 3 oportunidades ali, claras, duas do né? Yuri, né? A primeira do Yuri, que pra mim é absurda, o Yuri perder aquele gol. Com todo respeito, eu adoro o Yuri Alberto, mas eu acho que tem gols que falta um pouquinho, que não é nem questão de qualidade, velho, que a gente sabe que ele tem. Cara, mas assim, Thiagão, aquele lance ali é um pouco complicado, né? Porque ele tem que ajeitar o corpo, tem que voltar, ele já tinha passado da bola, porque teoricamente era uma bola fácil pra defesa do São Paulo, e aí o Arboleda coloca o pé ali, a bola o acaba Arboleda subindo. que faz o cruzamento, na verdade, bem então dizer, assim, né? o Yuri teve que voltar, ajeitar o corpo, aí sobe na dividida, né? Então assim, mas eu concordo com você, é um gol que não pode perder. Faz falta, né? Faz falta, mas eu acho que nem foi pra esse absurdo todo, assim, sabe? Tipo, nossa, mais um, de novo ele. Não, é porque começo de jogo circunstancialmente também. ali, o movimento que ele foi fazer é um movimento também muito arriscado, né? Então assim... Eu fiquei com a impressão de que se ele fica parado, ele faz o gol. Né? Então, mas o jogador de São Paulo subiu junto, né? Então não tem o que fazer. Agora, teve um outro lance do Yuri também, que é uma bola cruzada. Se eu não me engano, acho que é o André que faz o passe pra ele. Putz, uma baita bola do André. Encontrou o Yuri, ele chega, pisa dentro da área, faz a bola, bate cruzado. E aí é ponto pro Rafael, que fez uma bela defesa ali de canto, né? E o gol do Mateuzinho, que daí pra mim também é um gol perdido, claro, assim, né? Pô, tudo bem, na hora eu até passei aquele pano, pô, o Mateuzinho é lateral e tal, mas depois olhando a imagem de novo, em outros ângulos, pô, é um gol perdido que não pode... Faz diferença num clássico, né? Sim, esse é mais perdido do que o do Yuri, né? Porque o Mateuzinho tirou muito, dá até pra entender ali a situação que o Rafael tava um pouco em cima, fechando o ângulo. Então o Mateuzinho tirou muito, né? E pecou, né? Infelizmente, acabou perdendo essa oportunidade aí, que seria o 2-0? Seria um 2-0. Se tivesse saído o gol do Yuri...
E assim, tem aquela... Seria lógico que a gente 2-0 tá fazendo no primeiro tempo. Tudo é como eu falei, no base do si. Só que aquela coisa, pelo volume de jogo que o Corinthians estava impondo no começo do jogo... Veja, era pra ter marcado pelo menos os 3 gols aí. Porque a falta também do Bidu, que o Rafael fez uma baita defesa. Sim, e convenhamos, tipo, se o Corinthians abre o placar com o Yuri Alberto ali, cara, eu acho que muda totalmente a ideia do jogo, porque o São Paulo... Claramente o São Paulo tava nervoso no começo do jogo, dando espaço pro Corinthians trabalhar. E, pô, ali ia ser um amasso, né? Sim. E aí a gente entra nesse lema de sempre, né? É um clássico, por isso que clássicos são diferenciados. Não é sempre de quem tá melhor vai ganhar, às vezes quem tá pior ganha, ganha bem, estoura uma crise no outro. Exato, exato. Mas quem ontem fez o papel dele, muito bem feito, jogou bola, embora tenha aí, não foi aquele ápice do futebol dele que a gente tá acostumado, mas decidiu mais uma vez pro Corinthians, foi o Breno Bidon. E o Bidonzinho falou aí com a gente na Zona Mista. Grita, meu parceiro! O Dorival, na entrevista coletiva há pouco, né, disse que você é um jogador raro hoje no futebol brasileiro. Você vive a sua melhor fase no profissional do Corinthians? Acredito que pode considerar assim minha melhor fase. É um momento que, graças a Deus, é tudo que eu pedi, né? Poder estar vivendo isso no profissional. Fazer gol na arena, num clássico, acredito que é muito importante. A gente também está vindo de um título, então acredito que esse é um dos meus melhores momentos até aqui. Então, fala pra gente do seu primeiro gol em clássicos, né? Terceiro gol com a camisa do Corinthians no profissional, o primeiro gol em clássicos, um gol de empate que deu até um gosto de vitória, né? Não vou falar que deu um gosto de vitória, porque a gente conseguiu criar bastante no primeiro tempo, acabou que a gente não conseguiu fazer alguns gols ali no terço final. A gente acabou errando um pouquinho, agora é corrigir, quinta-feira já tem um clássico e muito feliz de poder tá fazendo meu primeiro gol em clássico, ainda mais na arena, perto do nosso torcedor. E aí, mano, gostou do Bidon ontem? Cara, eu acho até que ele vinha fazendo uma partida discreta, né? Tanto no primeiro quanto no segundo tempo, tem alguns lampejos ali, mas eu acho que não foi uma partida brilhante do Breno Bidon. Mas o craque é isso, né? Ele decide, ele tá ali pra decidir. Ele foi muito feliz ali na finalização, fez um golaço, né? Daqui a pouco outro personagem que a gente vai comentar também passou pela Zona Mista, que é o Pedro Raul, também fez uma baita proteção ali, e o Bidon muito inteligente. Então, assim, não tem o que falar, né? O nosso craque, nosso Breno Bidon. A gente espera que ele consiga permanecer pelo menos mais essa temporada, né? Que não fique só até o meio da temporada, que ele consiga terminar a temporada pro Corinthians, porque... ele é o nosso talismã, né? Pô, hoje ele tá sendo jogador de suma importância. Então, assim, ele tem a importância dele também com o Dorival Júnior, né? Que passa muita confiança. Então, a gente espera que ele consiga ter vida longa aí no Corinthians. Quem sabe ganhar mais 1 ou 2 títulos aí essa temporada. Hein? Seria absurdamente bom, né? E uma coisa que o Bidon tem de destaque que eu gosto de pontuar, e principalmente quando eu tô falando com você, com o Mate, que a gente é muito apaixonado pela base, né? Muito. E a gente vê uma cria do Terrão sendo o principal destaque, sendo o cara que define jogos pro Corinthians, cara, eu acho que isso tem um sabor ainda mais. Então, Bidon, tomara que ele consiga ter uma temporada aí absurda, né? Enquanto durar esse amor, Bidon e Corinthians... né, que dure e valorize também pros cofres do Coringão, né? Isso aí é o mais importante, É o mais importante, né, mano? E ele fazendo os golzinhos, decidindo o jogo, indo bem, eu acho que cada vez aumentando mais o passe. É isso. Por falar em passe, por falar em quem participou da jogada do gol, o Pedro Raul também passou na Zona Mista. Fala, meu querido! Tá feliz de volta ao Corinthians? Muito feliz. Eu acho que o meu sorriso em todos os treinos diz isso. Tô muito feliz e motivado de estar aqui de volta. Fui feliz ali no passe pro Breno, ele foi mais feliz ainda em fazer o gol. E é isso, a gente queria ganhar. Fizemos um bom jogo, o São Paulo teve uma bola, fez o gol, o clássico é assim, muito disputado e é isso. A gente não comemora o empate, mas a gente também tem que valorizar nosso empenho em buscar o resultado. Acredito que se tem mais 5 minutos a gente consegue virar o jogo, mas hoje era isso, esse ponto vai ser importante para nós lá na frente. Pedro, e fala pra gente da participação no gol, como é que foi ali aquele momento que você fez o pivô. Até então, quando a gente tentava muita bola aérea, né? Essa participação por baixo também no pivô ali foi importante? Foi uma bola que ela rebateu ali, ela sobrou. Eu fui virar para chutar, eu vi o Breno passando, fui feliz em achar ele foi mais feliz em fazer o gol. E é isso, a gente tem que alternar bolas por cima, por baixo, a gente tem capacidade e poderio ofensivo, a gente tem feito bastante gol de bola aérea, né? Ano passado principalmente. Então é mais uma força que o grupo ganha e tô muito feliz de poder ter ajudado. Pedro Raul falou, mano, o Pedro Raul, eu
Olha, eu vou assumir pra você, Léo. Eu estou com uma falsa expectativa com o Pedro Raul. Não sei se é falsa, eu quero que seja verdadeira essa expectativa. Porque, assim, ele se desempenhou bem na temporada passada lá no Ceará, né? Depois. E vamos ser sinceros, não tava tão mal assim. Não começou tão mal a temporada no Corinthians. Começou fazendo uns gols, depois voltou pro nível dele, né? E aí foi emprestado pro Ceará. Lá a gente sabe, com todo respeito ao Ceará, é uma parada diferente do que jogar aqui no Corinthians. Ah, mas ele fez gols importantes lá, Fez fez gols gol contra o importantes, Palmeiras. definiu, né? E assim, e o Pedro Raul chegou com o status de ser importante no Corinthians, tanto Até que pela já bala é que pagaram nele, 25 Pô, milhas. e já é um cara que já tá, é o reserva imediato ali do Yuri Alberto, né? E eu queria saber o que as suas primeiras impressões com o Pedro Raul nesses primeiros jogos. Cara, assim, o Pedro Raul não é um atacante, um centroavante que tem muita mobilidade, então eu acho que pra definição ele precisa melhorar um pouco, né, pra quando a bola chegar ele conseguir estar melhor posicionado, conseguir fazer os gols, né, não é um jogador totalmente descartável, não tem que ter no elenco, não, tem que ter sim, até porque a estatura dele ajuda também, né. Sim. Um desafogo do Corinthians, a gente sabe que tem jogo que é complicado o Corinthians conseguir infiltrar por dentro. Aí tem que fazer os cruzamentos, então ter aquele Total. homem de aquela referência, um cara alto na área, ajuda. Né? E como o próprio Dorival disse, né? O Dorival enxerga que o Pedro Raul ainda não atingiu o ápice dele, né? O que ele pode entregar. Né? É claro que ele tem os gols dele feitos lá no Goiás, né? Quando ele surgiu bem também. Também no Vasco, ele jogou no Vasco também, né? Teve alguns gols importantes lá. Foi pro México, o Corinthians contratou. Então, assim, é um cara que sabe fazer gol. A gente sabe que ele manja fazer gol. Sim. Então ele precisa ter mais calma, eu acho. E ele citou uma coisa que é muito importante também. Ele citou que aqui no Corinthians é a primeira vez que ele sente que ele tem esse apoio da comissão técnica, sabe? Com os outros treinadores talvez, tipo, é só o Pedro Raul, não vamos colocar, porque é isso, é porque aquilo, falta isso pra ele, falta aquilo. E o Dorival não, né? O Dorival tem essa característica de chegar, conversar com o jogador, passar a confiança pro atleta. A gente viu que o Dorival fez muito isso com o Maicon, tanto que o Maicon virou capitão do Corinthians na temporada passada. Então, assim, quem sabe o Dorival não consiga recuperar o Pedro Raul e aí se tornar uma peça importantíssima, até porque a gente não sabe o futuro do Yuri Alberto, né? E outra coisa, também vale lembrar que essa temporada aqui, 2026, vai ser o corintiano que tá com aquela falsa ilusão de que a gente vai ter jogos brilhantes, não vai ser aquela montanha-russa de emoções daqui a pouco já começa o Campeonato Brasileiro. Já tem a Supercopa. Já tem e aí no gatilho. Começa a engrenar, daqui a pouco já tem que entrar na Copa do Brasil, aí tem Libertadores. Cara, esse ano vai ser assim misto, então ter um jogador importante pra poder contar nessas horas e a gente de extrema importância. Poder equilibrar o elenco, eu acho que é gigante. E o Pedro Raul também concordo. Eu acho que ele tem essa questão da estatura dele também, aquela questão do pivôzão, de abrir os braços, de ganhar, né? E me lembra um pouco, levemente, né? Galera que gosta... Guardar as devidas proporções. Exatamente. Mas a figura dele, o Jô. Né, que era magrelão, altão também, né? O próprio Souza Caveirão, que daí é um pouco mais abaixo. Ele metia a caixa, o Souza tem uns golzinhos aí. Tem uns golzinhos. Mas era esse cara, né? Que tipo, o Souza na época ele tinha que substituir o Ronaldo. Sim. Cara, então peso, óbvio que na hora que ia comparar, o Souza, lógico, é muito abaixo, né? Do Ronaldão, não tem como. E agora, você comparar um Pedro Raul com o Yuri Alberto na fase que o Yuri Alberto vem vivendo no Corinthians, então o corintiano tem que ter um pouco de paciência, mas também acho que o Pedro Raul vai fazer uma boa temporada. Esperamos isso de você, né, meu querido? Nos ajuda aí, Pedro Raul. É isso, família. Essas foram as informações do time do Povo, diretamente da Casa do Povo, com meu parceiro Tiagão. Lembrando que a semana tá começando hoje, tem clássico aí quinta-feira contra o Santos. Vamos repercutir durante a semana, quem sabe algumas contratações chegando, outras saindo. Mas de fato e estamos aqui mais uma semana, que seja uma semana boa e abençoada, meu parceiro. E só pra lembrar, de toda a minha vida, nunca perdi pro São Paulo, então eu tô feliz. Isso. Bom, nunca perdi pros caras, nunca vi derrota pra esses caras. E antes de te agradecer também, Léo, quero agradecer também aos nossos parceiros aqui do Jornal da Central, que são eles, Casa do Povo Tour, Raízes Alvinegras, Camarote Fiel Torcedor, Galeria SCCP, Hub Fiel, Coworking Fiel e também as lojas oficiais do nosso Coringão, mano. E também tem o nosso parceiro Vagnão, né? Vagnão da Boa Viagem. Como que eu não vou falar do Vagnão, mano? O Vagnão já tá mobilizando aí minha viagem de carnaval. O Vagnão já tá nos trâmites aí, porque tem viagem pra fora do país, tem BH, tem Curitiba, então Brasília, o Vagnão já tá deixando tudo nos moldes. Já tá nos moldes, grande só Vagnão. Chegar na aeronave, embarcar com tranquilidade, segurança e
Esse é brabo. Tamo é isso, junto. Léo. É isso, meu Obrigadão, parceiro. tamo Tamo junto. junto. Vamos no 3 encerrar No 3 esse Vai então, Corinthians monstruoso. 1, 2, 3 e vai, Vai, Corinthians!